Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui conceituar o que é acidente. Embora nós bem conhecemos o que é acidente, segundo o conceito do anexo 13 da ICAO, o nosso conceito hoje vai ser jurídico. O que é acidente para fins jurídicos? Quando eu quero dizer isso, estou querendo dizer o quê? Ora, como é que se apura a responsabilidade? Até que ponto uma tripulação ela é isenta de responsabilidade? Há uma tendência genérica de se entender um acidente como algo que aconteceu que estava além das forças das pessoas envolvidas. Ora, não é bem assim que as coisas são definidas em termos de direito. Para que realmente possa considerar acidente, o que nós consideramos de acidente puro, há dois critérios, dois requisitos, que seja evitável, inevitável no caso, e imprevisível. Ora, se o evento que provocou o acidente era evitável e era previsível, o piloto podia evitar, podia prevenir, para fins de direito, ele terá uma responsabilidade e nós não consideramos então como um acidente para fins de isenção de responsabilidade. Há quem faça uma ligação com o caso fortuito, força maior, que nós não vamos discutir aqui, que é um assunto bem elaborado no nosso curso de Direito Aeronáutico. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para que possamos melhor entender o assunto. Temos aqui o voo muito famoso, 1420, conhecido como o caso American Little Rock, em que a aeronave decolou de Dallas com destino ao aeroporto American Little Rock. No caminho, a aeronave, no trajetória, a aeronave encontrou formações meteorológicas adversas e mesmo assim o piloto decidiu por prosseguir. Ora, o evento era previsível, foi previsto e era, naquelas circunstâncias devidamente analisadas pelos investigadores, era perfeitamente evitável. Ora, se era evitável, a pergunta é, por que o piloto não voltou? Se era previsível, como realmente era, foi previsto pelos meteorologistas, por que ele não evitou? Então, se uma aeronave ingressa numa formação meteorológica adversa, podendo evitar, não pode, para fins jurídicos, não pode ser considerado imprevisível. Nós temos algumas situações de uma jurisprudência colocada aqui no livro do professor Gabriel, que nós achamos interessante o que definiu numa sentença o Tribunal de Alçada de São Paulo. Olha só que interessante. Aparelho comandado por piloto que tinha ciência da provável pane do radar do avião, além das condições climáticas totalmente desfavoráveis. Alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Irrelevância por tratar-se de responsabilidade contratual objetiva. Desastre aéreo, responsabilidade contratual. Caso fortuito, não caracterizado. Piloto que decolou a aeronave, apesar do alerta sobre as condições insatisfatórias do tempo. Nesse caso, prescrito aqui no nosso livro do professor José Gabriel de Assis Almeida, há uma sentença em que o piloto alegou um evento, um fenômeno da natureza, querendo isentar-se de responsabilidade. Não foi aceito porque o evento era evitável. O piloto, nessas circunstâncias devidamente estudadas, o piloto ele podia realmente ter evitado, pois foi previsível. Agora, uma outra coisa interessante também no livro do professor José Gabriel, um outro caso interessante que se encontra na página 166, que diz o seguinte: fala sobre o caso fortuito também não caracterizado, pois havia a previsão de um furacão entrar em atividade. Ora, isto era do conhecimento da empresa. Embora, no caso, não foi um caso de acidente, mas a empresa aérea invocou esse fenômeno da natureza, o fato do furacão ter entrado em atividade, como sendo algo que ela não pudesse evitar e nem prevenir. O juiz não considerou assim. Interessante também o Ruy Stock, que fala sobre responsabilidade, o tratado de responsabilidade no transporte aéreo. Ele fala uma coisa interessante, que
O que era imprevisível e inevitável no passado, diante da alta tecnologia e equipamento disponível, pode hoje não ser mais assim considerado. É o que acontece principalmente com a aviação. Tempos atrás, talvez, piloto, tripulação, empresa, não tinha condições de prever certos fenômenos meteorológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, o que era imprevisível e inevitável no passado, pode ser que hoje seja evitável e previsível. Se mesmo assim o piloto persistir em prosseguir para o seu pouso e dali ocorrer um sinistro, isso, para fins de direito aeronáutico, não é um acidente. É o caso típico de um piloto visual que vai realizar o seu voo, que realiza o seu voo e se depara com uma formação meteorológica adversa. A aeronave não equipada para voo por instrumento e nem piloto homologado. Se ele tem a opção de retornar, nós temos aí uma situação evitável. Vamos supor que aquele fenômeno não estava previsto, não foi previsto nem pelos meteorologistas. Então nós poderemos considerar um fenômeno imprevisível. Mas no caso foi evitável, porque ele tinha a opção de voltar e prosseguir com o seu voo visual. Se ele podia evitar e podia prever, não podemos considerar acidente. E nesse caso, ele será responsável, sim. No caso da American Little Rock, a aeronave entrou em condições meteorológicas diversas, com uma componente de vento superior àquilo que a aeronave poderia suportar. O piloto ciente disso. Interessante que no American Little Rock, o piloto em comando morreu. E o piloto, na função de copiloto, respondeu pelo resultado e tentou isentar-se de responsabilidade, uma vez que não há diferença de responsabilidade entre piloto e copiloto, ele foi responsabilizado pelo acidente. Embora invocasse condições meteorológicas adversas, ficou comprovado que naquele caso as condições foram previsíveis e eram evitáveis, não podendo então alegar isenção de culpa. Em relação a esse assunto, ele é melhor aprofundado no nosso curso de Direito Aeronáutico. Para melhores e maiores informações, acesse o nosso site www.direitoaero.com.br. Aprecie, comente, critique, divulgue nosso site. Um grande abraço.